Angels, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Book Angel TV. Hoje nós vamos falar um pouco sobre filmes clássicos, também baseado em clássicos de mistério, de terror e uma pitadinha de sobrenatural. Os streamings aí da vida têm trazido pra gente uma sensação de nostalgia com alguns filmes antigos, pelo menos para mim, foram muito significativos na minha época de adolescência, né? Alguns filmes com atores muito consagrados que eu gosto de assistir até hoje, que na época que eu assisti eu não sabia que era baseados em livros, né? Então talvez você que esteja aí saiba, mas se você não sabe, então hoje eu vou falar sobre esses filmes que fizeram tanto sucesso, que hoje estão nos streams pra gente assistir novamente, curtir aquele tempo legal dos filmes de terror e mistério que era muito bom naquela época. Desculpa que hoje é difícil a gente ver um filme que faz tanto sucesso de terror, mas naquela época, pelo menos na minha época, era maravilhoso. Então a gente pode assistir novamente e eu vou falar pra vocês aqui quais foram os livros que eles foram baseados, tá? Então fica aí, não sai daí. Primeiro eu vou falar de um filme que eu ainda não assisti, porque eu quero ler o livro, e todo mundo que diz que lê o livro, que assistiu o filme, diz que eles são muito próximos, então eu não quero deixar de ler o livro primeiro. Eu quero ler o livro primeiro para depois assistir o filme, certo? Eu vou falar sobre Drácula, do autor Bram Stoker. Esse é o livro e eu vou falar sobre o filme. Volta do século XV, um líder guerreiro dos Cárpatos renega a igreja quando a igreja se recusa a enterrar em solo sagrado a mulher que ele amava, pois ela se matou acreditando que ele estava morto. Assim perambula através dos séculos como morto-vivo e, ao contratar um advogado, descobre que a noiva deste é a reencarnação da sua amada. Deste modo, deixa preso com suas noivas e vai até Londres, na Inglaterra vitoriana, no intuito de encontrar a mulher que ele sempre amou através dos séculos. Nós temos no elenco Gray Oldman, que fez o tio de Harry Potter, a Winona Ryder, que é a mãe de Will, de Stranger Things, Keanu Reeves, que está bem novinho, todos conhecem Keanu Reeves, né? E Anthony Hopkins. Esse filme eu já assisti, ele não é tão antigo assim, mas já tem uns anos, né? Eu vou colocar aqui, ou vou falar durante o momento que eu estiver falando do filme, quanto tempo ele tem, né, que foi lançado, que é o Retrato de Dorian Gray, que é baseado neste livro, né? Essa minha edição aqui é a edição da Biblioteca Azul, e o autor é Oscar Wilde. Ambientada na Londres do século XIX, Dorian Gray é um belo e ingênuo jovem que é levado à alta sociedade. E lá ele é apresentado aos prazeres hediondos da cidade de Basil Hallward. Um artista e pintor muito famoso que frequenta essas festas fica tão encantado com a beleza de Dorian que resolve pintar um quadro muito realista do jovem. Quando Dorian olha para o quadro, que vê o quadro tão realista, ele pronuncia a seguinte frase: "Eu daria tudo, até mesmo minha alma, para permanecer sempre com o visual nele estampado." A partir desse momento, Dorian para de envelhecer. Mas o retrato vai envelhecendo e cada vez vai ficando com o visual muito grotesco. Dorian decide guardar o quadro no sótão da casa, porém, mortes misteriosas vão começar a acontecer ao seu redor e vai levantar muita suspeita. Esse título tem várias adaptações para o cinema, porém, é a que eu estou falando em questão, é a que é protagonizada por Ben Burns, Colin Firth, Rebecca Hall e Rachel Wood, acredito que é assim que se pronuncia. Esse filme está disponível no streaming Amazon Video. Agora eu vou falar de um que é um clássico dos anos 90, né?
e foi assim um filme de vampiro que eu assisti que mais marcou a minha adolescência, que é baseado nesse livro aqui de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro. O filme vai narrar a história de Louis, interpretado pelo ator Brad Pitt. Ele foi transformado em vampiro, ainda jovem, no século XVIII. E quem o transformou foi o vampiro Lestat, que acredita ter dado uma grande dádiva para o jovem continuar uma existência imortal. Mas, na verdade, Lois passa a vida toda procurando significado para aquela condição que ele se encontra agora. Nada traz felicidade, nada traz contentamento, e ele é muito relutante em matar seres humanos, se alimentando de sangue de animais. Até que um dia o vampiro Lestat vai te dar um presente. Ele acaba mordendo uma garotinha que perdeu sua mãe e faz com que Lois se compadeça da vida da garotinha, até terminando de transformá-la numa vampirinha. E isso vai ser um grande problema. O filme em questão é um filme que foi lançado em 1994, com Tom Cruise como o vampiro Lestat, Brad Pitt como Lois, Kristen Dunst como Cláudia, que a garotinha era bem novinha na época, tinha apenas 12 anos, Christian Slater e Antônio Bandeiras. Esse filme está disponível na HBO Max. Agora eu vou falar de um que esse me marcou demais, porque tem dois atores que eu sempre gostei muito, até os dias de hoje, né? Adoro assistir filmes com eles, mas eles estavam na época na sua era de ouro do cinema, que é o John Malkovich e a Julia Roberts. Eles dois protagonizaram um filme baseado nesse livro aqui, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. O filme ganhou o nome de O Segredo de Mary Haley. Então, para o cinema tem como pano de fundo um romance, né, entre a personagem Mary Haley e o Dr. Henry. Que só mais tarde eu fui descobrir que no livro não existia esse romance. Fiquei decepcionada. Ambientado no século XVIII, a Julia Roberts faz o papel de Rayleigh, uma arrumadeira que trabalha para um médico bem misterioso, mas conceituado e rico, bem conhecido e respeitado na cidade. Aos poucos ela vai se aproximando e desperta uma grande admiração por esse patrão, ao mesmo tempo que descobre que ele guarda muitos segredos e vive atormentado por isso. Ela morre de medo de um tal assistente do senhor Jekyll. O médico está sempre chamando ela, né, para fazer os serviços da casa dele, para acompanhá-la em algumas experiências, porém ela morre de medo do assistente dele, que é chamado Hyde. Os dois têm uma grande semelhança, porém um é muito cruel. Mas esse assistente, o Sr. Hyde, também demonstra grande afeição pela arrumadeira. Só que ele não é tão gentil como o Dr. Jekyll. O filme tem um clima bem sombrio e, assim como no livro, mostra muito da dualidade do ser humano e dialoga com as lutas internas dos seres humanos com o seu lado bom e o seu lado mau. No elenco, Julia Roberts, como eu já mencionei, John Malkovich, Glenn Close e Kate Staff. Esse, no caso, é o elenco principal. Eu não achei nenhum streaming, infelizmente, porque eu gosto muito desse filme. Quando eu quis assistir novamente, eu aluguei ele na internet. Mas você pode assistir alugado mesmo, por enquanto. Nenhum streaming tem ele disponível. E, por favor, quem estiver assistindo esse vídeo, faz aí uma campanha para que esse filme entre em algum streaming, que eu tô doida para assistir de novo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostou, não esquece de dar um joinha e me conta quem já assistiu esses filmes ou depois dessas dicas vai parar agora para olhar quais os streams que vocês têm aí que vocês querem assistir. Me conta aqui nos comentários. E um beijão, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.